estava preso dentro do meu cercadinho, né? Dentro das minhas possibilidades, que era aquilo que eu tinha estudado, aquilo que eu tinha experiência, aquilo que eu tinha me formado. Nada fora disso, ou seja, nada para a área da comunicação, que é o que eu faço hoje, né? Que o Allhub faz, né? A gente presta serviço nesse mercado e eu nunca imaginei isso, de olhar para fora, não entendia o que era isso. Mas mesmo quando tu estava no escritório, nos teus momentos livres, tu tinha alguma forma de, sei lá, tu flertava com a comunicação, com algo nesse formato ou... Então, o Allhub nasceu de um podcast. Que daí entra o começo da empresa e também o relacionamento com hoje os meus sócios, né? Eu sempre fui um ávido consumidor de cultura pop, assim. Eu amo cultura pop. Reality show, influenciadores digitais, música, filme, série. E então isso sempre ficou muito... num lugar de hobby, assim, sempre foi a minha válvula de escape muitos anos, então eu consumo isso até hoje, assim, eu amo, tipo, reality show é algo que eu adoro, eu vejo o formato, eu quero experimentar, eu quero assistir, eu quero ver qual que é. E meus amigos sempre sinalizaram isso, assim, que eu tinha esse conhecimento todo guardado num HD, assim, e não tinha nada a ver com o que eu fazia no meu cotidiano, mas tinha essas informações, sabe, sobre celebridades. Então, assim, sempre foi algo muito característico meu, assim, que as pessoas sempre identificaram. E no final de 2019, a minha sócia, uma das minhas sócias, tem 2 sócios, o Bruno, né, que é o nosso diretor de planejamento e criação, uma pessoa super criativa, dinâmica, enfim. E a Ana, que é a nossa diretora de audiovisual e qualidade, que ela fica à frente da produtora, do Allmove, né, que está dentro do nosso ecossistema. E nós somos amigos há muitos anos, né, eu fui padrinho de casamento dela, nós somos amigos há mais de 15 anos e tudo mais. E ela é publicitária, o Bruno também, e eles trabalhavam juntos numa agência na época, em 2019. Então, que foi bem antes da pandemia ali, e já nesse período aí que eu tava... já desolado com as minhas atividades cotidianas, pretéritas, né? E eles estavam com um projeto de podcast com uma produtora super legal lá de Curitiba, um projeto de videocast. Isso em 2019, quando o videocast não existia, não era popular, as pessoas estavam começando, apesar do podcast existir há muitos anos, né? As pessoas estavam começando a entender o que era o podcast, começando a consumir a mídia nesse formato e tudo mais. Eu já consumia há um bom tempo, justamente porque eu vejo muitos reality shows e consumo cultura pop americana. Já produziam muitos podcasts há anos sobre isso, então eu já estava acostumado a consumir, ouvia podcasts sobre esses programas e tudo mais, então quando o Brasil começou a produzir, eu fui, pô, legal, esse podcast aqui fala disso, esse daqui, então eu já era um consumidor do formato. E aí veio esse projeto, desenhado pelo Bruno e pela Ana, que é um podcast chamado Nu e Cru Mon Amour. Então o podcast veio todo bonitinho, pré-formatado, e eles precisavam de alguém para compor a mesa, né? A ideia inicial deles era que o programa fosse apresentado por 4 pessoas. Eles já tinham essas 4 pessoas, sendo o Bruno uma delas e mais 3. E aí no final, isso foi numa quinta-feira que a gente saiu para trocar uma ideia e a gravação estava agendada no domingo, a diária. E daí na quarta-feira parece que um menino que tinha confirmado tinha dado para trás e eles estavam desesperados atrás de uma pessoa. E aí a Ana, sabendo que eu tinha toda essa bagagem e o direcional do podcast, ela até sempre fala que uma das primeiras pessoas que ela pensou em convidar para participar tinha sido eu. Mas ela pensou, o Giba tá trabalhando lá naquele escritório, entendeu? Que é mármore do chão ao teto, tipo, advogado, nada a ver. Acho que ele não vai querer se expor nessa magnitude, né? Porque a ideia era ir pro Spotify, pro Deezer e pro YouTube gravado, né? Como tá lá, inclusive, se vocês quiserem me ver pagando mico falando bobagem, vocês acessem, procurem lá, vocês vão ver uma outra faceta ali. E aí a gente marcou essa reunião num bar, a Ana me passou tipo um overview, assim, então eu tenho um amigo que tá produzindo um podcast e eu acho que seria legal, mas Giba, eu não sei se você vai querer, porque a ideia é que seja muito descontraído, eu sei que você tem a tua carreira e tal. E eu falei, claro, bora. Daí a gente marcou de se encontrar, fizemos a reunião. Eu topei na hora, tipo, porque eu gostava muito já do formato. Eu falei, cara, vou super entrar nessa, porque quero participar de um podcast, quero fazer um podcast, gosto, consumo. Só que assim, eu achei que ia ser... eu ia na casa do Bruno, ele ia ligar ali no computador dele o microfone, a gente ia gravar na sala da casa dele, depois ele ia editar.
E não era isso. Era uma super produção com uma produtora super conhecida, num estúdio gigantesco lá em Curitiba, com cenografia, plateia, produtora, assistente de produção, diretor, 4 câmeras, cenografia, diretor de fotografia. Hoje que eu trabalho na área, eu sei o tamanho dessa produção, inclusive o investimento financeiro disso. Na época eu não tinha noção nenhuma. Mas eu cheguei lá e foi a primeira vez em muito tempo que me deu... Não foi nem um frio na barriga, foi dor de barriga. De tão nervoso que eu fiquei. Porque eu entendi a magnitude do negócio, né? O tamanho do projeto e da proposta. E realmente fiquei nervoso. E sentei na mesa e foi tão legal que eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida.